bom dia, né? Eu sou a professora Kênia, né? Sou professora de vocês lá da avicultura e estou aí na zootecnia, sou zootecnista, né? Formada em 1991, quando a Ahá lançou essa música aí, ó. Então, ninguém faz conta rápido, porque senão vou me sentir inibida para continuar minhas aulas, né? Então, nós estamos aqui. E por que nós estamos aqui? Né? Por um motivo assim, muito sagaz do nosso colegiado, né? De trazer para todos os nossos alunos uma oportunidade da gente compreender um pouco o que acontece, né? Nessas retenções, nessa questão da gente ter uma dificuldade maior aí de passar pelo ensino básico na zootecnia, né? E eu não vou falar muito, mas eu vou falar para vocês uma experiência. Essa professora que vos fala, né, que hoje dá aula de avicultura e dá aula, né, dos diferentes metabolismos na pós-graduação, mestrado e doutorado, né? Essa professora também teve algumas dificuldades no seu ensino básico, né? E eu tive, assim, algo que eu não me orgulho mais, mas eu reprovei em bioquímica. Rapaz, quando eu reprovei em bioquímica, foi um choque para mim, né? E eu falei, gente do céu, como que eu vou fazer? E olha que lá na minha universidade, na época, podia, assim, dependendo da nota que você tinha ficado, você não precisava fazer disciplina de novo, você só fazia a prova final. Mas era um risco muito grande, né? Imagina você ficar um semestre sem ver a matéria e depois ir lá fazer uma prova para passar naquela disciplina. Aí eu era uma aluna comportadinha até, né? Mas eu tinha feito magistério, então o meu básico ali de química, biologia, né, de ciências como um todo, era eu trabalhei só pedagogias no magistério, né? E aí eu entrei de cabeça e arrisquei e fiz a prova final, porque eu sabia o conteúdo, mas alguma coisa tinha acontecido. E eu arrisquei para a prova final. E depois passei, né? E continuei o curso de zootecnia, me dedicando, sempre fui uma aluna que participei de tudo, fui presidente de DCE, fui aluna de PIBIC, né? Então eu tive todas as experiências na minha graduação. E quando eu cheguei no mestrado, né, qual foi a primeira disciplina que eu fui fazer de novo? Adivinha? Bioquímica, né? E com o mesmo professor, né? E aí a gente, com aqueles colegas de fora, a gente juntou e eu tinha um propósito no meu mestrado. Disse, olha, eu fiz muita coisa na graduação, não consegui ter aquelas notão, não. Mas no mestrado, todas as minhas disciplinas eu vou tirar A. E aí o desafio maior era a bioquímica. E nós juntamos um grupo, estudamos pra caramba, e o professor vivia me desafiando na sala, né? Porque eu tinha reprovado. Falei, como é que vai ser agora, né, Kênia? No mestrado, você vai passar? Vai, professor, nós estamos, né? Nós estamos nos esforçando. E aí fizemos grupo de estudo, rodando à noite, mestrado, aquela coisa aprofundada. E o nosso grupo, quando chegou no último dia de aula, esse professor virou para mim e falou assim, o que vocês fizeram? Eu falei, como assim, o que vocês fizeram? Eu falei, não tem condição dessa turma tirar A, não. Kênia, você reprovou em bioquímica, como é que você tira A? Olha, professor, cuidado, né? O meu propósito aqui é tirar A e eu tirei A. Se o senhor não me der, só porque o senhor não quer. Não, vocês colaram. Eu falei, professor, no mestrado, se eu falar que eu colei, rapaz, eu tive oportunidade na graduação e eu não colei, eu reprovei, por que eu faria isso no mestrado? Né? Aí ele baixou a cabeça, assim, ele chamava Joaquim Penone, a gente chamava ele de Quinzinho, né? Ele baixou a cabeça, coçou, falou assim, tá aqui tua avaliação final, você tirou 10. Então, é você mesmo que puxou essa turma aí para estudar. Eu falei, a gente achou o método, a gente achou a nossa forma e a gente já tinha uma experiência do passado. E o professor é o mesmo, entendeu? Então, quem não mudou foi o senhor, porque eu tive que responder as mesmas perguntas da época de graduação. Então,
a gente tem desafios. Ninguém aqui, né, na universidade, quem já chegou no ponto, né, de vencer desafios para estar na universidade, pode também vencer desafios para passar nas suas disciplinas, o mais difícil que elas sejam, né? E eu coloco essa experiência sem vergonha nenhuma, de que às vezes a gente não consegue, mas aí a gente vai lá, olha o que está, onde estamos errando, o que está faltando, e vamos, né, correr atrás, porque o que ninguém tira da gente é esse conhecimento, né? Hoje eu dou aula de bioquímica, como diz os meninos, né? Naturalmente, esse conhecimento está repetido na minha cabeça em 20, quase 30 anos de profissão. Então, realmente, hoje eu dou aula de bioquímica com os braços para trás, né? Mas, no começo, não era assim. Então, conhecimento é algo que a gente adquire e vai construindo, e se a gente esquece tudo, é porque realmente a gente não adquiriu totalmente aquele conhecimento. Então, a gente tem que estar sempre voltando lá, reestudando, reafirmando aqueles pontos na nossa cabeça. Então, o que a gente vai propor para vocês aqui hoje, nós não vamos dar aula de matéria, nós vamos bater um papo, né, com os meninos, aí eles prepararam carinhosamente para vocês uma conversa de como nós podemos aprimorar a busca desses conhecimentos no nosso dia a dia. Então, eles são profundos conhecedores hoje do que eles vão falar com vocês, né? E depois eles vão também continuar lá no grupo à disposição, né, para tirar dúvida, para correr atrás aí desse aprendizado que eles trouxeram hoje. Então, ninguém sabe tudo que não possa aprender algo mais novo, né? E, às vezes, tem conhecimentos tradicionais que a gente está perdendo porque a gente não valoriza. Então, gente, vamos valorizar tudo no nosso dia a dia e vamos gostar, né? Estudar exige esforço, mas a recompensa é muito gratificante. Então, bem-vindos ao nosso aulão. E agora eu vou passar para vocês, né, o comando, meninos, né, do nosso aulão. Marielle, professora Suzana, gostaria de falar alguma coisa antes dos meninos? Só dar bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos ao aulão, né? Aulão do alvorecer, da reta final, e aproveitem. Aproveitem que vem coisas interessantes por aí, muitas dicas interessantes para dar suporte nessa caminhada acadêmica, não só acadêmica, mas vocês vão tirar aí proveito dessas informações em outros momentos também da vida profissional, tá bom? É só isso, vamos deixar aí nossos alunos falar o que eles prepararam para vocês. Marielle? Olá, bom dia. Também só quero dar as boas-vindas ao pessoal, especialmente ao pessoal da metodologia que está aqui em peso. Estou vendo vocês por aqui. Que bom, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, né? Como as professoras já falaram, tenho certeza que vai ser uma oportunidade que vocês vão conseguir uma experiência, né? Que vocês vão conseguir tirar muito proveito aí não só para essa reta final, mas para os próximos semestres, né? E é isso, queria já também parabenizar a nossa equipe, os nossos meninos, né, por terem comprado a nossa ideia aí e tão rapidamente terem organizado tudo e se disposto de forma excelente. Qualquer dúvida, eu e a professora Suzana vamos estar aqui durante amanhã e podem nos chamar, né? Fiquem à vontade aí para nos chamar no grupo, enfim, tá? Fiquem à vontade também no chat. E isso aí, uma boa manhã de sábado para nós, de muita aprendizagem, muita aprendizagem. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Eduardo, eu e o Guilherme, né, nós vamos apresentar esse primeiro módulo do aulão e nós vamos falar sobre os métodos de estudo, né, discutir algumas dicas sobre como estudar aí na internet, né, como elaborar aí alguns mapas mentais. Eu também vou falar um pouco sobre
a eficiência do nosso estudo, né? Como podemos estudar aí de maneira mais eficaz. Pode passar, Guilherme. Então, acho que aí é uma pergunta aí que acho que todos já nós fizemos, né? Será que seu método de estudo é eficiente, né? Será que estamos estudando certo, realmente, né? E como saber se esse método de estudo é eficiente, né? E, de acordo com o psiquiatra William Glasser, ele desenvolveu uma teoria que, de acordo com ele, a pessoa não aprende somente com a memorização, mas sim de maneira efetiva, né? Porque porque só agindo com a memorização, a pessoa não vai aprender aquilo de maneira efetiva. Quando, por exemplo, depois da aula, quando vai passar ali um tempo, a pessoa vai esquecer, né? Aquele conteúdo que foi passado. Aí daí surgiu a teoria da pirâmide de aprendizagem, que é uma pirâmide que indica o grau de aprendizagem de cada método adotado para estudo. E aqui temos quando só lemos aí algum conteúdo, algum material, nós aí absorvemos, né, aprendemos aí cerca de 10%. E quando escutamos algum áudio, alguma coisa, um podcast, por exemplo, aprendemos aí cerca de 20%. E quando só vemos, aí cerca de 30%. E quando vê escutar, por exemplo, assistir uma videoaula, aprendemos aí cerca de 50%. E quando nós conversamos, debatemos aí com alguns colegas, produzimos alguma coisa, nós aprendemos aí cerca de 70%. E quando nós praticamos, né, colocamos isso em prática, assimilamos o que nós aprendemos aí em sala de aula, em prática, nós aprendemos aí cerca de 80%. Né? E quando ensinamos para os outros, nós aprendemos cerca de 95%. Né? E essa pirâmide, ela é dividida em dois modos, né? A aprendizagem passiva, que é o estudo passivo, que faz parte desses 4 primeiros níveis aqui, e o estudo ativo, né? Aprendizagem passiva, que é os 3 últimos níveis aí. E agora eu vou explicar um pouco aí sobre a diferença entre cada um deles, entre o estudo passivo e o estudo ativo. No estudo passivo, é quando ali, por exemplo, o aluno ali não se envolve muito com o conteúdo, né? Ele só vai somente ler ali aquele material superficialmente, não vai ali procurar mais a fundo sobre aquele conteúdo, pesquisar sobre o assunto, né? Só assistiu ali a aula e acabou, né? Ouvir, né? Então, ouvir aí alguma coisa, aí entra, por exemplo, aí gravar a aula, né? Aí para ouvir depois, aí somente ver aí alguma prática, alguma coisa. Copiar, por exemplo, coisas da aula, né? Só copiar para depois ler. E, por último, entra aí ouvir podcasts, né? Ouvir podcast, os podcasts aí estão bastante utilizados, né, hoje em dia. Mais facilidade também, bastante utilizado na nossa aprendizagem. E é um método aí muito eficaz também. Pode passar. E o estudo passivo, ou estudo ativo, no caso, é aquele estudo aí que o aluno está ali ativo, né, se envolve mais com o conteúdo, está ali fazendo perguntas durante a aula, conversando aí sobre o conteúdo com seus colegas, né? Aí fazer resumos aí das aulas, do conteúdo estudado, tudo, mapas mentais aí que ajuda muito, né? Você fixar ali os pontos ali chave, né? Escrever aí o que você realmente entendeu ali da aula e ensinar o conteúdo, né? Porque nesse método é um método ativo, né? Ensinar o conteúdo, porque quando você ensina o conteúdo para outra pessoa, você não vai estudar aquele conteúdo só superficialmente, né? Você vai realmente ali estudar, aprender para passar conhecimento para outras pessoas. E o uso aí do podcast de novo, né? Só que aqui no modo ativo nós vamos gravar o podcast, né? Eu posso gravar o podcast, porque quando nós escutamos, ajuda muito. Principalmente quando escutamos, por exemplo, você vai fazer seu resumo, aí você vai ler ele, pode ler mesmo, ou então falar o que você entendeu da aula, aprender e gravar para você escutar depois. Isso ajuda bastante, né? E, de modo geral, aí não podemos se prender, né, somente no estudo passivo, né?
Somente, é claro que os dois estão interligados, mas não podemos se prender somente a ele. Temos que fazer perguntas, né, participar das aulas, fazer os resumos matematiais, gravar os áudios aí, que vai ajudar bastante. E agora o Guilherme aí vai falar sobre algumas dicas como estudar na internet nesse período remoto, né? Que é bastante interessante. Bom, primeiramente, bom dia. Eu sou o Guilherme, como o Eduardo falou. Vou falar para vocês sobre como estudar usando a internet, como usar a internet como aliada para estudar. Hoje em dia, nesse período remoto, por conta da pandemia, que a gente faz tudo online, faz reunião, faz os trabalhos, e mesmo a gente não querendo, acabou se tornando mais fácil. A gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu, por exemplo, como usar o Classroom, que antes eu não sabia também, como usar o Google Meet, aprender a fazer slide, aprender a fazer as coisas online. São muitas ferramentas que a gente tem hoje em dia que acabam tornando mais fácil o aprendizado, então o ensino mesmo. E novas metodologias para a gente estudar, que existem hoje em dia com a internet. Agora eu vou falar para vocês algumas dicas de como estudar usando a internet, como se organizar e como usar um método bom para estudar. Primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que é organização para estudar? Não precisa abrir o microfone, todo mundo para responder junto, um de cada vez, por favor. Bora, responde, galera. Esperando. Vou perguntar, hein? Ninguém? Vou botar a professora Kenin para escolher alguém para responder. Tá na minha tela aqui, deixa eu ver. Hortência. A Helena respondeu no chat. Eu tenho uma agenda. Uma agenda seria bom. O que mais? Professora, repete a pergunta que a internet travou aqui. O que seria organização para estudar, pessoal? O que mais além de uma agenda? Eu faço cronograma por dia e de horário, das 8 da manhã às 8 da noite. Bom, a Milena também falou um cronograma. O cronograma é bom. Montar um horário, né? Ali a Rayane costuma fazer um cronograma também. Bom, como ninguém mais vai falar nada, roteiro, organização, que o Lucas falou. Organização para estudar seria estar apto com o material certo, lugar adequado, que não atrapalhe o cronograma do que estudar. É exatamente isso que vocês falaram. Se organizar para estudar é organizar o local que você vai estudar, que não tenha interferência, que não tenha um barulho para atrapalhar. Organizar, separar o material, que nem o Pedro Lucas falou. Exatamente esse negócio do lugar. O negócio do cronograma também é bom, para você ter um horário certinho para você estudar, o que não atrapalha. Ter um horário bom também tipo um horário silencioso. Seria bom para estudar. E é exatamente isso que vocês falaram que eu nas pesquisas tinham, de como se organizar para estudar. Depois disso, falando disso, agora eu vou entrar em como usar a internet. Como usar a internet para estudar. Primeiro, a gente tem que usar as redes sociais como aliadas. Eu sei que é bom ficar lá o dia todo no TikTok, no Instagram, lá só passando, vendo besteira, vendo coisinha que não vai ajudar. É bom, eu sei. Só que a gente pode usar eles como aliados. Como vocês acham que seria usar as redes sociais como aliados? Instagram e as outras redes sociais. Eu vou lendo aqui, tá? Então, tem perfil no Insta só para estudos, YouTube, passar conteúdos educativos. Opa! Meu computador abriu uma coisa aqui que tapou o chat. Mas eu, por exemplo, gosto de colocar no Instagram as tags do que eu estou pesquisando. Assim, algum assunto que eu estou pesquisando, aí tu bota a hashtag lá no explorar e aparece muita coisa também, muito conteúdo rapidinho, assim, resumo, fluxograma, né? Várias postagens, aquelas que tu vê. Agora abriu aqui, deixa eu ler para vocês. São muito interessantes e bem didáticos, né? Alguns assuntos.
Existem páginas específicas sobre o assunto que deseja estudar. A Maria Eduarda tem várias páginas no Instagram que disponibilizam mapas mentais sobre diversos conteúdos. Eu costumo usar isso também. Adriano, pesquisar um tema e encontrar definições com nossa linguagem atual e menos técnica. Exatamente. Exatamente isso. Usar as redes sociais como aliados. Usar o Instagram, por exemplo, que tem aqueles Studigram, eu acho que chama, né? Que tem resumo, tem conteúdo sobre determinado conteúdo que você está precisando. Isso seria usar como aliado. Pelo Lucas falando, que tem os perfis, fornece conteúdos. Exatamente. De uma forma didática, né? Que a gente vê e a gente já entende. Sem precisar ficar lendo aqueles resumos, aqueles conteúdos chato que tem na internet. E é isso, usar as redes sociais. Também, uma coisa que eu esqueci de falar, que entra já na organização ali que eu falei antes, que é saber limitar o uso das redes sociais quando você vai estudar. É bom para auxiliar, mas não é o ideal, entendeu? Agora eu vou falar sobre usar plataformas que tem na internet para estudar. Tem diversas plataformas, eu vou dar um exemplo de umas aqui para vocês. Eu acho que tem umas que vocês não conhecem. Esse YouTube eu acho que vocês não conhecem, não. Também tem o Canvas, que depois eu vou explicar direitinho como que o Canvas vai servir para vocês estudarem. E tem o Notion, que é uma plataforma que os meninos, o João Félix e o Gustavo vão explicar para vocês direitinho como usar. YouTube, eu acho que ninguém nunca usou o YouTube, né? Tem muitas videoaulas, tem canais que ajudam os estudantes. Eu, por exemplo, esse canal do Marcos Aba, quando eu estava no primeiro período pegando o cálculo, teve muita coisa desse canal que me ajudou. Esse também do Biologia com o professor Samuel Cunha, canal muito bom. Existem diversos outros canais, tem conteúdo de bioquímica que explica direitinho, caso você não tenha entendido na aula. No YouTube é só o que tem conteúdo bom para você estudar. Tem o Notion também, que é uma plataforma que serve para você se organizar para estudar. Lá dá para colocar vídeos, colocar resumos, colocar imagens, fazer umas pastas certinhas para o seu conteúdo. Aqui está o exemplo do Notion do Alvorecer. Tem o que os meninos vão explicar direitinho como funciona depois. E também tem o Canva. Como vocês acham que o Canva vai ser útil para estudar? Para usar como ferramenta de estudo? Levanta a mãozinha aí quem usa o Canvas. Exatamente o que vocês estão falando aí, que dá para usar no Canvas, que eu vou entrar agora. Que é como estudar usando os mapas mentais. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que são mapas mentais. Que é uma técnica que ela foi criada pelo inglês Tony Buzan, acho que foi no final da década de 60. Eles são resumos elaborados para associações, que eles usam muitas setas, cores, imagens, gráficos, frases, entre outras coisas. Primeiro a gente tem que ter uma ficha em branco, papel em branco, então um documento, uma coisa em branco, e você vai colocar um ponto central do conteúdo. Por exemplo, vou pensar aqui no conteúdo de bioquímica. Glicólise, né, a professora Vera lá falava. Aí vocês vão pegar a glicólise, depois vocês vão pegar esse glicólise e colocar como ponto central, vocês vão ligando, entendeu? Entre outros pontos, e vai destrinchando esse conteúdo. Os mapas mentais, eles servem para armazenar o conteúdo de uma melhor forma possível, você associar na sua mente de forma rápida, entendeu? Você consegue se organizar melhor. E com eles, a gente consegue relacionar diferentes aspectos de uma disciplina e fazer associações que vão ser úteis na hora de estudar, então na hora de uma prova, que você, por exemplo, vê uma coisa na prova, aí você lembra daquele gráficozinho vermelho, aí você já vai lembrar, o gráficozinho vermelho lá, aí tem o nome, que você vai lembrar na hora da prova, entendeu? Agora, vou mostrar para vocês no Canva aqui, vocês vão me ajudar a fazer um mapa mental sobre o que a gente falou aqui para vocês, vamos ver se estava prestando atenção mesmo.
aqui na tela inicial do Canva, né? Aí, etc. Aí você pesquisa aqui. Mapas mentais. Mapa mental. Bora escolher um modelo aqui, qual que vocês acham melhor. Aquele que é preto no meio com as duas bolinhas rosa aí. Esse? Esse é bem simples. Aqui vocês conseguem ajustar o zoom para dimensionar a imagem. Beleza. Vou colocar aqui. Mapa mental aulão. Ó, o que a gente pode colocar aqui no ponto central do que a gente explicou desse conteúdo? Desligar o microfone pode, gente. Métodos de estudo. Beleza. Agora nos pontos que se ligam aqui ao método de estudo. Vamos lembrar primeiro aquela parte lá que o Eduardo falou no começo. É sobre a apresentação aqui toda, não é sobre o conteúdo que eu falei, não. Vamos fazer aqui. Dicas, organização, né? O que mais? Tipo de estudo? De um lado aí coloca o tipo de estudo passivo e o outro ativo, aí nessa setinha coloca aí os tipos, os exemplos. Aqui do outro lado, que é a parte que eu falei. Estudar usando a internet. E aqui, estudar usando mapas mentais. Agora aqui no subtópico do estudativo, que a gente pode colocar. O Lucas e o Lucas também falam uma coisa que seria bom colocar ali, um jeito que pode colocar. Gravar podcast, fazer resumos. Sim. O pessoal responder aí. Ensinar, a Helena botou aí, fazer mapa mental. Isso, ensinar. Fazer mapa. Mais mapas mentais. Aqui no estudativo, qual que o Eduardo tinha falado? Gravar podcast. Fazer questões. Vou colocar aqui. Nossa. Ensinar ali já colocou. A Helena colocou. Agora aqui no estudo passivo, que a gente pode colocar aqui nesses 3 tópicos. Aí, somente ler. Ok. Somente ouvir.
falando aí. Aí a desvantagem de usar a internet do ensino online é isso, que a gente fica esperando vocês falarem, vocês não falam nada. Isso aí nós estamos passando o que os professores passam, né? Agora a gente está sentindo na pele. Agora falta só um tópico aqui, gente, falei. Ali no estudo passivo, a gente pode colocar aqui, só copiar o conteúdo. Copiar. Agora aqui na parte que eu falei, não é possível que vocês não vão lembrar muita coisa aqui. Vamos estudar usando a internet. Que a gente pode colocar aqui primeiro. Aulas gravadas apareceu aí, somente ouvir. Criaram um perfil de estudo. Ver vídeos no YouTube. Isso aí. Plataforma de estudo online. Ela falou ali, que é um perfil de estudo. Seria a organização, né? E mais. Plataforma de estudo online. O que mais? Usar o YouTube. Isso aí. Agora aqui na parte dos mapas mentais, que a gente como estudar os mapas mentais, a gente pode colocar tipo os tópicos que eu coloquei lá, o que são mapas mentais, como usar, e a prática, né? Que a gente está fazendo agora. Aqui seria como a gente usar o Canva para fazer os mapas mentais, entendeu? E ali tem diversos modelos, como vocês viram, para você escolher, que a gente pode colocar o conteúdo, entre outros. E é isso. Vocês têm alguma dúvida na apresentação? Isso que a Helena falou, colocar só o necessário no mapa mental. O mapa mental já é para você resumir o que você tem que fazer, que você tem que lembrar. Coloca só o tópico que você já vai associar na sua mente o que é aquilo, entendeu? Com as imagens, com as cores. As setinhas, se não me engano, tudo mais. Assim, eu acho que o mapa mental serve mais assim para revisão, né? De algum conteúdo, Sim. alguma coisa. Laene? E também, né, quem tiver alguma sugestão a respeito de mapa mental, alguma outra coisa, e queira compartilhar também, caso os meninos não tenham falado, quiser passar para os colegas, pode abrir o microfone, ou então colocar aí no chat também, é muito importante a participação de vocês. Sim. Caso vocês tenham alguma experiência aí com mapa mental que eu não falei, pode falar. Estamos aqui para aprender também. Aí o Gustavo falou que nunca tinha usado o Canva para isso. Vivendo e aprendendo, né? Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção.
Qualquer dúvida, caso vocês não queiram falar agora, pode mandar lá no grupo do WhatsApp, então mandar mensagem para mim, então para os meninos, que a gente explica e tentar ajudar vocês. E é isso. Professor Marielle. Primeiro, parabéns, meninos, pela apresentação, muito legal. Queria fazer uma pergunta, assim, para o pessoal, né, para a gente que está do outro lado sempre, sobre o estudo ativo e passivo. Quando um professor passa um trabalho para vocês, né, vamos esquecer um pouco dessa parte de avaliação, que a gente faz um trabalho a troco, né, a troco de uma nota, assim, como recompensa, como nota, mas esse processo, por exemplo, vou pegar, como tem bastante gente de metodologia aqui, vou pegar o exemplo do projeto de pesquisa que vocês estão escrevendo. Vocês acham que tem muita diferença nesse estudo ativo e passivo, no fato de vocês aprenderem mais enquanto estão fazendo um projeto de pesquisa, enquanto estão escrevendo, ou só participando da aula vocês teriam esse mesmo resultado de aprendizagem? Porque uma coisa é a gente olhar, né, essa pirâmide e tal, que fala do quanto a gente aprende em cada tipo de estudo e tal, mas outra coisa é na prática. Então, eu queria muito saber da participação de vocês, assim, saber da opinião de vocês, se fazer, né, se colocar em prática, de fato, vocês absorvem mais do conteúdo do que só numa aula expositiva. Amanda, colocando em prática. Milena, acho que praticando sempre aprendemos mais. Mais alguém? Concordo com as meninas. Ó, vou ler o textão do Pedro. Escrevendo e aula, digamos que são complementares, pois na aula você tira dúvidas e compreendemos assuntos. E na prática a gente vê o que foi estudado e ainda começa a compreender o que aprendemos em aula. Então, para mim, ambas são necessárias. Amanda, isso mesmo, Pedro. Ótimo. Ó, Pedro Lucas, sem passar pela teoria. Exatamente. Que bom, então. É isso mesmo que eu queria saber. E vocês costumam, assim, quando não tem, tá? O professor não passou uma atividade para vocês, mas vocês têm que estudar, vamos supor que vai ter uma prova, uma avaliação teórica. Vocês costumam utilizar de que tipo de estudo? O ativo, de ouvir, o passivo, de só ouvir o conteúdo de novo, ler, ou vocês utilizam também de estudo ativo? Ótimo, Pedro, todos eles, porque eu sou paranoico. O máximo de conteúdo possível. E dá para ver, né? Vou dizer para vocês que o Pedro é um aluno muito participativo em aula e eu fico perdida quando ele não fala nas aulas de metodologia. Mais perguntas, mais dúvidas, pessoal, coloquem aí no chat, senão os meninos vão passar a bola para a próxima dupla. A outra coisa do Canvas que eu esqueci de falar é que esse slide foi feito lá no Canvas. Se vocês quiserem fazer o slide para tiver que apresentar um trabalho, então outra coisa, dá para usar o Canvas para fazer slide também. E ainda tem um detalhe, né, Guilherme? Só acrescentando aqui, a questão de imagens, um banco de imagens enorme de uso aí com domínio público. Pode falar, professor Maria. Não, é só lembrar o pessoal que se vocês entrarem no Canva com o e-mail da UFT, vocês têm acesso ao Canva Edu. E aí o número de materiais, né, Suzana, é muito maior disponibilizado para vocês. Utilizem o Canva. Laiane, quer ler aí o texto do Pedro? Sim, vou ler. O Pedro falou: assim, professora, acho que todos os métodos são válidos. Nada é demais se é para adquirir conhecimento, mas acaba que muitos não se utilizam de todos os métodos possíveis, pois acham que só um jeito já é suficiente.
E eu concordo com o que o Pedro falou também. Acho que a grande questão aqui, né, vou aproveitar que é esse primeiro momento aqui sobre métodos de estudo. Como a gente conversava ontem na reunião, acho que foi ontem, né, na reunião do Alvorecer, que o importante é a gente se achar dentro de todos esses métodos de estudo. O que funciona para mim não funciona para a Suzana, né? O que funciona para o Eduardo talvez não funcione para o Guilherme. Então, é bom a gente se encontrar primeiro, descobrir o que funciona para nós, né? E depois procurar pelos iguais e montar grupos de estudo aí. A gente sempre conversa nos nossos encontros, né? Ontem eu brincava até que eu e a Laiane, a gente tem um método, a Laiane Leite, né? A gente tem um método de estudo muito parecido que a gente precisa escrever com a nossa letra, não adianta ler algo digitado que não entra na cabeça da gente. Então, isso tem a ver com uma metodologia de estudo muito visual. Então, tu enxerga a tua letra e faz esse exercício de escrita, né? Outra coisa, eu escrevo, depois gravo. Eu contava para os meninos, né, que para me preparar para o concurso aqui, para estudar, como era pouco tempo, abriu assim em um mês, era o concurso, eu fiz os resumos do conteúdo, gravei e vim lá do Sul até aqui, ouvindo todos os meus resumos, e isso vai ficando na memória mais profunda, né? Tem um nome específico aí, eu não vou lembrar exatamente, mas fica, em vez de ficar na memória recente, isso fica na memória mais profunda. Então, é bem importante a gente se conhecer, né? Acho que o autoconhecimento é importante para tudo na vida da gente, né? E não diferente seria para a área dos estudos. Só lembrando, gente, que a gente está mostrando métodos para se associar com o que vocês já usam para estudar. Não é método novo para vocês usar na vida toda. Né? Só complementando a fala da professora Marielle, são vários caminhos, e nesses caminhos cada um vai encontrar o seu, com as possibilidades, com as alternativas. Então, vocês estão mostrando algumas coisas para ajudar, auxiliar nessa caminhada, né, da construção do conhecimento, e vão encontrar um caminho, digamos, ideal, ou mais, que lhe ajude mais nessa construção. Meu nome é Laiane, eu sou do 6º período, e a Laisa, que também é do 6º período, e o Pedro, Iago, nós iremos apresentar para vocês resumo. Como fazer um resumo? Tem vários métodos para estudo, e o resumo é um que acho que todo mundo utiliza, é o mais prático, é uma coisinha que você faz ali, coisinha não, né? Que você vai utilizar aquilo praticamente durante sua faculdade inteira, o resumo que você faz no primeiro período, se for um resumo bem feito, você vai utilizar ele no último período, você pode ter certeza disso. E durante todo o curso você vai utilizar, porque tu vai precisar lembrar de alguma coisa que tu viu lá no primeiro período, tu vai ali rapidinho no teu resumo, tu olha, você vai lembrar, e uma coisa muito importante que os meninos, que vocês vão ver aqui, é a repetição. Infelizmente, ainda é o método mais fácil para você estudar e que você memoriza melhor é a repetição. Então, é chato, mas é eficaz. Eu estou um pouco doente, então se eu tossir, se eu sair aqui rapidinho para tossir, vocês relevem e esperem que eu vou voltar. A minha cara aqui meio de morta porque eu estou com um pouco de febre, então vocês relevem essas coisinhas minhas aqui que eu estou um pouco ruim. Vamos começar a nossa apresentação. O Pedro Iago ele vai apresentar primeiro. Pessoal, bom dia. Me chamo Pedro, estou atualmente cursando o 9º período e vou dar início aqui da aula, né, de como elaborar o resumo. Primeiro, o que seria esse resumo? Ele é tá aparecendo para todo mundo certinho, se eu vou começar. Bom, resumo é como falar de uma forma sucinta, uma forma breve e enxuta de algum assunto, né, sem algumas enrolações, de uma forma um pouco menos formal, de uma forma que você tem uma facilidade de compreender o conteúdo, né? A primeira dica que a gente entrega é que você leia e releia esse texto que você vai resumir,
porque a partir do momento que você faz uma segunda leitura, você capta ali informações que você não tinha notado na primeira, você compreende melhor o conteúdo. Afinal, no momento que você decide fazer um resumo, você já está estudando pela leitura, né? Como a Laiane já havia dito, você vai fazer aquele trabalho de repetição. Então, a leitura, mais de uma vez, é fundamental para que você faça um bom resumo. Mais rico em informações, em detalhes, você vai ter ali mais ideias e uma noção melhor do que passar para o papel ou digitado, né? Após a segunda leitura, isso também vai auxiliar nessa segunda dica, que é criar um sentido para o resumo, né? É entender qual é o tema principal, se nesse tema principal vão ter temas secundários, se houver os temas secundários, qual a ligação dele com o principal. Por exemplo, você vai falar ali sobre uma célula, os temas secundários vão ser as organelas, então quais são as ligações, isso pode ser arrumado em tópico, vai ser dito nas outras dicas, como está sendo o desenvolvimento do assunto, como você vai passar isso para o seu resumo, a que conclusão o autor ou o conteúdo que você está lendo repassa. Isso daqui também vai se aplicar para vídeos que você possa resumir, podcasts. Escreva o seu resumo com suas próprias palavras. Isso aqui é fundamental porque a maioria das escritas, dos vídeos que você vai ter acesso, estão bem formais, o que dificulta a aprendizagem, né, do aluno. Então, você utilizar uma forma menos formal, mas que você compreenda com a facilidade menor, ou você compreenda com a facilidade maior, vai facilitar o estudo, tanto para você como para outras pessoas que você pode estar auxiliando, né, repassando esse seu resumo. É importante também que quando vocês façam essa simplificação de palavras, você não fuja do tema. Então, você vai simplificar um assunto, você vai utilizar suas palavras, mas nunca fuja do tema, porque é muito importante essa parte de você não fugir do tema. Tu tá estudando para biologia, aí tá estudando a membrana plasmática, vai mudar algum nome. Não, tu vai pegar, por exemplo, para tu não esquecer que é uma bicamada lipídica, tu vai ali, escreve o nome de camada lipídica, você vai colocar o que tem, aí para você lembrar, associa. Também, esse método de associação é muito bom. Então, você associa com alguma coisa mais fácil para tu lembrar, mas tente o máximo possível não fugir dos temas e utilizar os nomes que a professora usa, porque isso vai cair na prova e você vai utilizar. Então, é importante sempre lembrar disso, nunca fugir do tema que foi proposto. Sim, há termos, né, que não conseguem ser mudados, há termos que não tem para onde fugir, mas há coisas que facilitam na escrita, né, do entendimento. É muito comum a gente ver isso em resumos, até que é algo bem comum utilizado. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Laisa. Estou atualmente no 6º período de zootecnia, faço parte do projeto Alvorecer. Fico muito contente aqui em estar participando com vocês, né? Estar passando informações que serão essenciais para a vida de qualquer estudante. Peço desculpas se tiver algum barulho, porque eu moro perto de uma fábrica de farinha e pode estar fazendo algum barulho. Bom, aqui, entre a estruturação de um resumo, nós temos o uso de bullet points. O que seria esse bullet points? Tópicos que você vai usar para poder facilitar o seu estudo. Então, a estruturação em tópicos, ela vai facilitar o estudo do estudante. Como assim esse estudo em tópicos? Por exemplo, se você vai falar de atividade, a função da membrana plasmática, eu vou começar de onde? Eu vou começar das características da membrana plasmática ou eu vou logo direto para a função? Então, tem que ter uma sintonia entre esses tópicos. O que a gente chama de anacronismo, não fazer de forma desorganizada, tem que ser algo organizado. Em relação às funções, onde eu vou começar a falar das funções da membrana?
permeabilidade seletiva, controle da proteção de estruturas celulares. Será que eu vou fazer isso em sequência? Ou eu vou organizar as funções da membrana para que eu possa memorizar isso? Isso é algo muito importante para um resumo, porque você não vai fazer aquilo de forma embaralhada, você vai utilizar tópicos para que isso fique na sua mente. Outra dica também em relação ao bullet points é a questão de usar cores claras, como o vermelho, o verde, o vermelho, o amarelo, são cores que te ajudam a lembrar do que você escreveu. Então isso é muito importante para que eu lembre daquela função. Eu coloquei aqui em vermelho. É importante que você trabalhe seu cérebro para que você possa lembrar que aquilo é importante, que aquilo é fundamental para uma coisa que você vai usar posteriormente. Pode passar, Pedro. Só complementando o que a Liza falou sobre você utilizar cores, sempre quando você está lendo e relendo algum conteúdo, você vai ali, tem um ponto-chave, algum nomezinho ali complicado, você vai lá e circula ele, você põe um marca-texto, você escreve. É sempre importante você circular essas palavras-chave, esses pontos-chave, ou então colocar uma cor que você tem certeza que você relaciona ela com algo importante. No meu caso, eu relaciono o vermelho com algo importante. Então, tudo meu que está em vermelho, que eu circulo em vermelho, eu escrevo em vermelho, ou então rosa ou laranja, é uma coisa importante que eu vou lembrar. Então, você pega esses pontos, sempre quando você está lendo e relendo, é muito importante você utilizar métodos que você irá lembrar. Então, cores ajudam bastante quando você está criando um resumo. E o resumo, pessoal, é algo para ser objetivo, né? Porque todo mundo busca isso. Já pensou se toda vez que eu vou ter que relembrar a função da membrana, eu vou lembrar as características, eu tenho que ler o livro de novo, uma fórmula matemática, eu vou ter que revisar tudo de novo, ler livro, ver videoaulas, assistir aula gravada, né, dos professores que disponibilizam. Toda vez que eu for revisar, eu tenho que fazer isso. Então, o resumo é uma forma prática de você obter aquele conhecimento de forma rápida. Muita gente estuda, né, um dia antes da prova. Não é certo, só que o resumo, ele facilita isso, né, que você, como falou, em questão das cores, você grifou que é importante se lembrar, aí você vai conseguir relacionar o conteúdo com o seu resumo. Aqui, uma forma muito prática é criar esquemas sempre que possível. Os meninos anteriormente apresentaram um mapa mental, né, muito importante, mas isso também é importante depois que você já tem um certo domínio do assunto, porque se tiver cálculo estequiométrico, por exemplo, como está aqui, eu não vou conseguir lembrar sem ter um domínio certo do assunto. Então, sempre que você tiver um domínio do assunto, já ter conhecimento, conseguir lembrar algumas coisas, é importante que você faça esquemas, mapas mentais, para que isso te ajude, facilite na compreensão do assunto. Aqui está uma forma, né, de resumir rapidamente, que aqui, membrana plasmática, sobre membrana plasmática e citoplasma. Logo de início, ele colocou, nesse resumo, os tipos de células, né? Você vai diferenciar células procariontes e células eucariontes. É por isso que eu falei em questão do anacronismo. Uma coisa que tem que ser por tópicos, não pode ser uma coisa aleatória. Eu vou começar lá pela função, vou começar por uma coisa que vai ser posterior, eu não vou conseguir manter uma linha de raciocínio. Nas células eucariontes, aqui está falando célula animal com núcleo individualizado, separado no citoplasma pela carioteca. Aqui já está a diferença do citoplasma. Depois ele começou a detalhar a célula vegetal, que é um pouco semelhante da célula animal, no entanto, possui algumas estruturas que contém na célula animal, na célula vegetal. Então, tudo isso é muito importante para o entendimento do estudante, daquela pessoa que quer resumir algo. Aqui é uma tabela que, para mim, foi bastante eficaz. Isso aqui é em relação ao nosso microartigo, que foi produzido por mim pela Laiane. Aqui estão os componentes celulares, parede celular, membrana celular, núcleo, e a gente foi colocando as funções de cada um. Por exemplo, parede celular, qual a função dela? Proteção, estrutura de suporte. Aí fomos colocando os seres procariontes e eucariontes, bactérias, plantas e animais.
e vamos colocando o que é presente na bactéria, o que é presente nos animais, se a parede celular é presente ou não. E isso facilitou um pouco o entendimento de saber quais os componentes que estão presentes ou não estão presentes naquela célula. Outro método, eu não sei se vocês conhecem, mas é um método muito utilizado para vestibulandos, universitários. Eu já utilizei na época de vestibular, foi bastante eficaz para o meu estudo, né? Que é um método que você pode fazer até em sala de aula. Ele é chamado de método Cornell. Foi um pesquisador de uma área de saúde, ele fez na Universidade Cornell, por isso que deu esse nome. E é bem simples esse método que você, como eu falei, você pode estar fazendo em sala de aula. Quando a professora Suzana estiver falando lá sobre a célula vegetal, o que você vai fazer? Coloca um tema bem grande, célula vegetal, para que eu lembre que é sobre célula vegetal. O que você vai fazer nas anotações? As anotações você vai fazer o conteúdo da aula, o que a professora está falando, a célula vegetal composta por tais organelas, aí você vai colocando. Na parte de tópicos, o que você vai falar? Palavras-chave. O que te deixou em dúvida no que a professora falou? Tem uma organela que não tem na célula vegetal, então eu vou grifando na parte de tópicos, assim, em lilás, e você vai colocando dúvidas, algumas perguntas que vem na sua mente que você quer tirar depois, que em um livro ou uma videoaula você pode estar buscando. E, por fim, um resumo, aí chamado de sumário no fim, é um resumão do que você aprendeu na sala de aula. Pode ser com suas palavras, não precisa usar uma palavra difícil. A membrana possui uma bicamada lipídica. Aí você pode fazer o que você entendeu daquele assunto que a professora está falando. Pode ser com suas palavras. Depois você se aprofunda, procura o assunto, aí você vai saber, é isso aqui que a professora estava falando. Então, esse método Cornell é um método que você pode fazer em sala de aula, como eu falei, é um método prático e simples. Você pode fazer também naquelas pessoas que estão estudando para um conteúdo, para uma prova. Um método também que daquelas pessoas como eu, gosto de utilizar caderno ainda à mão. Muita gente hoje em dia utiliza mais aquela parte digitalizada, só que eu continuo gostando ainda de estar à mão, fazendo desenhos, fazendo esquemas para que aquilo fixe na minha mente. Portanto, esse método vai constituir em anotações que você vai fazer durante a aula do que a professora está falando. Os tópicos serão as dúvidas, palavras-chave que ficou na sua mente, e o sumário é aquilo que você entendeu. Pode ser breve, pode ser pouco, mas é aquilo que você entendeu da aula, mesmo que não seja as melhores palavras ou não seja o termo adequado com que a professora está falando, só que se baseia em isso. Mais alguma coisa, meninas? Eu utilizava esse método e nem sabia, né? Eu acho que muita gente utiliza esse método quando está na sala de aula e não sabe. Porque tu tá escrevendo ali, tu fazer um adentrozinho na parte do caderno, é muito rápido, é prático. Eu gosto de utilizar post-it, então no meu caderno sempre tem alguma anotaçãozinha com post-it que eu vou tirando ali, vou colocando alguma anotação, alguma coisa importante. Se eu estou escrevendo ali rápido, pego a grafite mesmo e faço. Não é adequado você utilizar lápis, mas é o que dá ali para você fazer rápido na sala de aula. Algum termo que o professor falou que é muito complicado, que tu não entendeu, mas ele vai explicar, tu pega ali e faz assim um cantinho do caderno, rapidinho, o que significa, com tuas palavras. Ajuda muito, principalmente na hora que tu for estudar, que tu for fazer teu resumo bem estruturado, é uma coisa que vai ajudar bastante. E o caderno vai completar as anotações da aula, o caderno vai complementar o teu resumo. Não tem como se associar uma coisa da outra. Então, quem não faz anotações durante a aula, muito provavelmente tem um pouco de dificuldade para fazer o seu resumo depois, quando vai estudar sozinho, porque tem termos que vai estar no livro, que o professor explicou na aula, mas que não vai lembrar na hora. Agora, a gente vai passar aqui para o método, para alguns métodos. Eu vou mostrar um resumo aqui que eu fiz. Só lembrando também, pessoal, uma coisa que não era clara para mim, né, em questão do resumo. Aí eu fui pensar, sem o resumo é impossível você estudar de forma efetiva, né?
Porque você pode lembrar alguma coisa, só que depois isso vai sumir da tua mente. Com o resumo, não. Tu pode ir lá, revisar, saber o que ali está escrito e isso vai fixar na tua mente. Ou tu pode só ler a matéria, ver um vídeo aula, escrever o que o professor está falando e isso vai sumir. Com o resumo, não. São palavras suas, são coisas que você entenderam. E é isso aí. Agora a Laine vai apresentar um resumo que ela mesma produziu durante a matéria de bioquímica. Tá aparecendo? Tá assim. Tá assim, Laine. Acho que todo mundo, eu fiz a matéria de bioquímica presencial, então é um pouco diferente eu acho que é um pouquinho diferente da que vocês pegou. Mas a bioquímica é uma matéria que reprova muito, bioquímica 2, ela reprovava praticamente mais da metade da sala. Você podia passar em todas as matérias, mas normalmente na bioquímica 2 tu reprovava. É uma matéria bastante complicada. E eu acho que é a primeira matéria que tu vai pegar para estudar realmente, porque tu vai usar ela para o resto da tua vida. Tu escolheu fazer zootecnia, então tem que entender bioquímica. Uma coisa que eu fiz bastante foi utilizar o método que a Laísa falou, esse último, que é fazer anotações no caderno e depois você vai fazendo ali, colocando os tópicos, colocando adentos. E depois eu peguei esses métodos e coloquei ele no meu resumo. Eu tenho bastante dificuldade em fazer alguma coisa online, alguma coisa digitada, então eu prefiro fazer resumos à mão. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês foi feito à mão. Algumas coisas vai estar exatamente como está no livro do Leninger, porque a professora até falou, Maria Ellen falou, né, que a gente tem o mesmo método de estudo, é isso. Tem que escrever e com a sua própria letra para você entender. Então, uma coisa bastante importante para mim, quando eu estava estudando bioquímica, foi isso aqui, ó. Eu desenhar para eu conseguir enxergar o que estava acontecendo. Então, se eu tenho uma molécula aqui de glicose, eu sei que ela vai virar a glicose fosfato, eu quero saber o que aconteceu. Então, se ocorreu uma reação aqui, teve um gasto de energia, até aqui a enzima que eu vou utilizar. Então, é muito... Aqui a enzima riscada, né? Eu sempre coloco de vermelho ou de laranja. Aqui está um pouquinho ruim porque foi digitalizado. Mas para eu entender aquilo que aconteceu, eu tenho que desenhar para eu conseguir visualizar. Então, a visualização é muito importante. Esse aqui eu utilizei vídeos no YouTube, que os meninos também já falou, é muito importante você utilizar métodos que você entenda. Então, eu utilizei vídeos no YouTube juntamente com o Leninger para complementar um estudo complementar o outro. Então, eu fui fazendo tudo à mão. É muito importante você se entender, você conhecer seu método de estudo, porque não adianta eu vir aqui falar para vocês que eu, Laiane, estudo escrevendo. É o meu jeito de estudar. Mas aí uma pessoa entende melhor digitando. Então, ela tem que entender qual é a melhor forma que você aprende para você fazer. Então, aqui, ó, eu sempre ponho esses adentos grandes, eu faço o resumo, tá aqui no final da quinta reação, para eu entender o que aconteceu. Eu fiz isso, ó, porque tá a frutose, 0,6 bifosfato, e o que vai utilizar na via glicolítica é o gliceraldeído, que tem aqui uma molécula que está com a formatação diferente, que é a dihidroxicetona fosfato. Então, para eu entender o que aconteceu, eu coloquei esses dois adentos aqui e fui colocando... Ui, foi demais. E fui colocando aqui o que aconteceu, o que mudou, qual formatação mudou, como ela se tornou essa molécula aqui que será utilizada. Essa anotação aqui eu tirei do Leninger, então essa aqui eu acho que deve estar provavelmente igual está no Leninger, ou então acho que eu mudei algumas coisas com minhas palavras, tem um pouco de tempo, então eu não lembro direito, mas eu sei que provavelmente está igual do Leninger, só que eu mudei algumas palavras para eu conseguir entender. Então, essa aqui é a bioglicolítica fácil, acho que todo mundo já passou por ela, aprendeu. Aqui é a regulação da glicose, da bioglicolítica.
Eu estudei também por um vídeo no YouTube e pelo Leninger, então acho que esse gráfico é do Leninger, essas anotações de algum vídeo do YouTube. Eu tenho que escrever com minhas próprias palavras para eu conseguir entender. Acho que é muito importante estar frisando isso, porque você tem que saber qual o seu método de estudo. O método de cartões de estudo também é muito bom, que você vai fazer cartõezinhos de estudo, resuminhos ali com suas palavras, pequenininho, e para você entendendo. Aqui, no final de tudo, eu coloquei o que eu vou gastar na fase preparatória da glicólise, da via glicolítica, e a fase de pagamento, que vai acontecer em cada uma das fases, que foi um resumão bem grande, que fica bem facinho ali, que é todo aquele esquema simplificado em uma página menor. Aqui está a gliconeogênese, como ela é formada, o que está acontecendo. Então, sempre é importante você colocando. Como vocês podem ver, meus resumos são bem coloridos, porque é o meu método de estudo, é como eu consigo entender melhor. Aqui no final, eu coloquei um esquema bem grande. Esse também é do Leninger. Então, aqui, a glicólise. A via glicolítica, ela está do lado esquerdo, e ela vai ser aqui descendo, né? Então, tá tudo aí, tudo que aconteceu na via glicolítica está aqui, nessa parte, descendo. E aqui, a regulação da gliconeogênese, que é tudo que aconteceu durante ela, só que subindo, a parte subindo. Então, é muito bom você colocar esses tópicos de associação para você estar entendendo melhor o que está acontecendo, né? O complexo piruvato desidrogenase. Aqui eu coloquei algumas perguntas para eu ir mesmo respondendo o que é. Então, por que complexo? Um complexo enzimático, um conjunto de enzimas associadas, não convalente. Aqui, ó, tem um risco vermelho embaixo da letra, para eu entender o que é essa palavra é importante. Então, covalente que catalisam duas ou mais reações. Então, tem aqui, não vou dar uma aula de bioquímica como sou professora, mas vocês aprenderam isso, tá tudo aqui falando, o que está acontecendo. E no final, eu fiz uma regulação alostérica do complexo piruvato desidrogenase. Então, aqui tá como o que está acontecendo, qual a regulação dele. Desenhei aqui tudo, fiz os pontos, coloquei as enzimas e coloquei os ativadores e os inibidores. E os prejuízos que vai acontecer. Então, você entender seu método de estudo é muito importante. Tem gente que vai aprender explicando, você fazer seu resumo e explicar para um colega é muito importante, porque tem gente que vai aprender assim. Eu aprendo das duas formas. Então, quando eu faço meu resumo, eu estou aprendendo, eu estou fixando ele, e quando eu repasso esse conteúdo, o que eu aprendi, eu estou fixando ele melhor ainda. Então, tem gente que aprende só escutando. Eu não, eu tenho que escrever. Então, eu conheço meu método de estudo. Eu tenho que escrever à mão. Quem faz digital já é outro método, eu não faço, então não posso explicar para vocês a melhor forma. Porque eu faço à mão. Então, essa parte para mim de escrever, mesmo que seja igual o que está no livro, é muito importante, porque é onde eu entendo o que aconteceu. E minhas anotações de bioquímica no caderno complementam minhas anotações que eu fiz separadamente. Então, um não pode andar sem o outro. Você escrever, fazer anotações durante a aula é muito importante. Eu vou frisar na hora de você fazer o seu resumo. Então, sempre tenha isso em mente. Agora, online, é muito complicado. Eu tenho um pouco de dificuldade em aprender online e tenho muita dificuldade em aprender algo relacionado a cálculo. Então, meu método é leitura. Se eu tenho que escrever, então até um cálculo que eu vou colocar, eu ponho a fórmula do cálculo, fórmula matemática, só que eu tenho que escrever falando, aconteceu isso, isso, isso e isso. Porque matérias que tenham leitura facilitam o meu aprendizado. Então, vocês têm que entender qual é o método de vocês. O meu é esse. Eu tinha uma colega que me ajudava bastante, a Isabela, Laisa,
que ela me ajudava bastante nas matérias de cálculo, que eu tenho muita dificuldade, acho que eu pego até estatística com alguns de vocês. Ela me ajudava bastante, porque ela ia contando uma história. O cálculo que ela ia fazendo, ela ia contando uma história, ela aprendia e ela repassava. O método dela para aprender era repassar. Então, ela repassava para mim de uma forma que eu iria entender, que era um método tipo contando uma história, e eu ia escrevendo ali rapidão, colocava a fórmula matemática e escrevia à mão rapidão ali o que aconteceu. Então, era a forma que eu aprendia. Então, utilizando novamente, ler, reler e entender qual é o seu método de estudo, qual forma você aprende melhor. Se você aprende melhor repassando para o professor, então é muito importante você saber antes do conteúdo, então estude bastante antes, faça seu resumo, escreva a melhor forma que você está fazendo, o seu melhor método de estudo. Cartões de estudo ajudam bastante, então você tem ali seu post-it, vai escrevendo, cola na parede do quarto, faz ali umas anotações rapidinho. Eu fiz isso em bioquímica bastante. Colei post-it nas paredes do meu quarto, fiz um quadro, né, eu não coloquei isopor, foi só uma cartolina, fiz a cartolina, preguei na parede do meu quarto e fui colocando post-it para eu ir lendo. Então, eu colocava coisas pequenininhas que eu pegava na aula, escrevia ali rapidão, colocava na parede do quarto, e depois, se eu chegava em casa, eu ficava na frente da parede igual uma maluca, olhando, só que para mim funcionou esse método. Então, você se entender qual a sua forma de resumo é muito importante. Se os colegas quiserem complementar alguma coisa. É isso mesmo. Nós vemos, né, que o resumo da Laiane está bem simplificado para o entendimento dela. Como eu falei, ela respeitou aquela ordem dos fatos, em questão daquela fase de pagamento, ela fez tudo na ordem certa. Isso, tanto é que a Laiane dominava a bioquímica. Se você perguntasse, ela conseguia falar o que vai acontecer aqui, qual é a molécula que vai entrar primeiro no ciclo do agora eu esqueci, mas enfim, ela conseguia falar isso. E ciclo de Krebs, exatamente. Aí eu tinha um professor também de matemática que ele, na final da aula, né, ou no decorrer do quadro, ele colocava assim, bizu. Gente, fiquem atentos com o bizu. Era um quadrinho que nem a Laiane fez, com a nuvenzinha, e era para a gente ficar atenta àquela fórmula, àquela informação que aquilo podia ajudar ao cair na prova. Então, tem fórmulas que até hoje eu lembro, exatamente, os macetes, Rayane, que até hoje eu lembro que ele falava. Eu acho que todos vocês estão com o professor Wallace, né, que dá a segunda parte de bioquímica. No meu entendimento, a parte que eu fiz dele está melhor. Os meus resumos dele estão, assim, para mim está perfeito. Só que para eu mostrar aqui para vocês, estaria desorganizado. Porque a minha cabeça, ela funciona um pouco desorganizada, mas a minha forma, né? Então, ali, a cadeia transportadora de elétrons, eu desenhei toda a mitocôndria primeiro, desenhei onde acontece e fui colocando os esquemas, onde acontece o ciclo de Krebs, onde acontece a alveolicolítica. Então, eu fui desenhando o citosol, fiz ali o que acontece no citosol, depois coloquei o que acontece dentro da mitocôndria, isso só colocando nomes. Primeiro eu desenhei tudo e fui colocando os nomes. Depois eu fui colocando nas partes, né? Então, chegou ali dentro da mitocôndria, eu desenhei, eu fiz todos os complexos, eu fui colocando o que chegava, o que saía, o que gastava, os prótons que saía, próton que entrava. Então, assim, para mim, para o meu entendimento, esse está perfeito. Só que para me mostrar aqui para vocês vai ficar muito vago, porque a minha forma de entendimento é um pouquinho mais diferente. Minha cabeça funciona um pouquinho diferente. O ciclo de Krebs eu também desenhei ele completo, fiz tudo que está acontecendo, mas também fica ruim para me mostrar para vocês. Mas é só falando aqui, aquela formalia que eu fiz, que eu mostrei para vocês, está organizada do jeito que eu entendi, a forma mais fácil, uma ligando com a outra, os tópicos, já a segunda parte, a do professor Wallace, tem muita coisa no caderno para complementar, e eu estou sem meu caderno. Isso, a minha forma organizada é desorganizada.
Então, a segunda parte, para mim, está bem melhor para eu estudar, só que está desorganizada para eu mostrar aqui para vocês, então eu preferi tirar, né? Mas é isso, se alguém tiver alguma pergunta, fazer alguma observação, vocês estão livres, ligar o microfone também pode. Eu não sou muito boa escrever, quando eu vou fazer uma pergunta, eu não sou muito boa formulando a pergunta, né? Para escrever, eu sou melhor falando, então, quem tiver essa dificuldade também de fazer pergunta mais elaborada falando, pode ficar à vontade para usar o microfone. Bom, o resumo, ele é algo muito pessoal, né? A gente apresentou as dicas, mas isso é para vocês somarem ao que vocês já fazem, não é uma regra a ser seguida. Você deve fazer de acordo com o que você ficar melhor para você compreender. Como a Laiane citou, dela é um desorganizado, mas que para ela é melhor para ela estudar. Então, não é uma regra a ser seguida, são dicas. Então, isso vem para somar na elaboração dos resumos de vocês. Isso, como eu já acho que eu frisei isso bastante durante a minha apresentação, mas você conhecer o seu método de estudo é importante. Resumo é uma coisa muito pessoal, então aquele resumo que eu mostrei para vocês foi o que eu achei que estava mais organizado. Eu até tive um pouco de dificuldade na hora de identificar o que eu tinha feito quando eu fui ver, porque eu estava fazendo um resumo há bastante tempo. Eu tinha emprestado e recuperei só semana passada. Então, eu fiquei um pouco confusa, porque quando eu estava fazendo, eu fiz de outra forma. Para vocês, eu coloquei só a parte organizada, mas eu tenho várias outras partes que eu sigo, só que é desorganizado, né? Meu método é desorganizado. Então, assim, para algumas pessoas, mas para mim é organizado. Então, aquilo ali foi o que eu achei bonitinho, que eu peguei, ele estava organizado. Mas só que ali, entre aquelas páginas, aquelas 12 páginas que eu mostrei para vocês, tem mais páginas que eu fiz, que está com mais coisas escritas, tem mais adentos, tem coisas que eu peguei durante a monitoria, o nosso monitor foi o Murilo. Uma coisa muito importante também é você estudar antes da monitoria, porque aluno não é professor, então você estude antes da monitoria, leve suas perguntas, tire a dúvida com o monitor, ele vai fazer ali, você escreve. Então, qualquer método que você for fazer de resumo é importante. O Pedro falou aqui alguma coisa no chat. Alguém quer ler, Laís? A Laiane vai ler. Primeiramente, o Pedro te desejou melhoras, Laiane. E ele falou que resumo é algo muito necessário, pois às vezes é algo que lhe ajuda a memorizar de uma forma muito mais simples o que é muito complexo em um site, livro ou outro material. Fora que fica de fácil acesso para a pessoa e guardado para uso futuro até. Essa questão da organização e a estruturação e diferenciação de dados dentro do resumo também se torna algo necessário demais. Fora que acho que fica bem bonito um resumo assim, diferenciado por cor ou grau de conhecimento. Aí ele também falou que só tem um porém em relação ao outro dos resumos. É algo diferente à atividade acadêmica, pois muitos professores incentivam o aluno a fazer um resumo de certa atividade ou um resumo da própria disciplina, e acaba que alguns fazem o resumo do resumo e assim propicia a retenção de certas partes que teriam fazendo a leitura do conteúdo completo. Assim acarreta que vários conteúdos que são de grande importância serem lidos certos nomes de cientistas, etc., e às vezes não estão dentro do resumo da internet. Por isso que é importante vocês buscarem complementos. O que o professor fala dentro da sala de aula, eu já falei, é muito importante no seu resumo. Anote, escreva. Se o professor frisa bastante uma coisa, vocês vão pegar a matéria da professora. Bom, acho que eu vou complementar um pouco, né, que é um cuidado a ser tomado, não cortar partes do que você vai resumir, né, que realmente há esse problema de alunos. Aquela dica de escrever com suas próprias palavras inclui também isso, porque tem muita gente que tem ali aquela mania de só tracejar um ponto, copiar e colar. E nisso perde muito conteúdo.
Desculpa, minha Então, internet caiu, uma gente. coisa que você tem que se atentar a não deixar faltar conteúdos ou partes importantes, né? Por mais que o resumo fique um pouco grande, é melhor que ele esteja completo do que um pequeno e incompleto. Procure em livros, né? Os meus resumos de bioquímica e de biologia, eu procurei bastante livros. Agora a biblioteca está aberta novamente, você pode agendar, mandar um e-mail lá para a biblioteca, agendar e ir lá buscar um livro. Então, sempre busque complementos. O que o professor fala dentro da sala de aula é só um pinguinho do que tu tem que estudar. Então, tá ali na sala de aula, o professor colocou o que tu tem que estudar, o que tu vai estudar, frisou as partes importantes, você vai na internet, busca conteúdos. Eu aprendo bastante lendo, então eu lendo é muito mais fácil para mim. Então, buscar em livros, eu busco em sites que tem artigos em PDF. Algumas vezes eu busco em vídeos, mas é bem complicado, porque alguns professores não me agradam. Esse de bioquímica que eu fiz foi do Biolodúvidas, se vocês quiserem procurar lá. Vocês têm que colocar para ensino superior, que o vídeo é um pouco maior, só que bem mais completo. Então, é isso, vocês buscarem conteúdos que para complementar os estudos da sala de aula. E nunca fugir do foco. Se o professor colocou alguma coisa ali na matéria dele, aquela coisa é importante, não fuja disso. No seu resumo, não fuja disso. Você tem que procurar métodos que facilitem seu aprendizado, mas nunca fuja do assunto. Porque tu fugir do assunto, tu esquecer ali um nome importante, é bem complicado. Eu esqueci um nome muito importante na prova de bioquímica, que eu tinha colocado só no caderno e não coloquei nos meus resumos, e na hora da prova eu esqueci, porque eu estava usando só pelos resumos, e ficou por aquilo mesmo, minha nota ficou ali naquela questão, acabou. Então, sempre circule nomes importantes, faça colorido, faça lá o seu cirquinho ali no seu caderno, no seu resumo, mas você está entendendo, é muito importante. Eu ficava com muita vergonha, porque o meu método é muito colorido, eu me achava uma criança, mas se eu estou entendendo, então para mim está perfeito. É importante não tentar mudar termos, né? Porque você muda um termo e na hora da prova, eu não lembro disso aqui, porque eu conheci esse termo de outra forma e meu resumo não tá igual o professor falando. Talvez seja algo simples e que você não saiba só pela mudança de termo. Então é isso, pessoal. Espero que isso tenha esclarecido, né? Algumas dicas para vocês, para encontrarem o método de vocês. E obrigada pela atenção. Na sequência, é o João, né? Beleza, obrigado, gente. Então vamos lá. Eu me chamo João Félix, eu sou do quarto período. E eu vim trazer aí uma nova ferramenta, na verdade, para uso. A gente falou de várias coisas, de resumo, a gente falou de mapas mentais, foi falado também de a questão do estudo com o uso de vídeos no YouTube. Só que entra uma questão, que na verdade, já foi um pouco debatida, a questão da organização, né? Como organizar tudo isso? Como encontrar tempo? Porque acredito que um dos maiores desafios da gente como estudante é a questão de organização do tempo. Então, um dos grandes problemas aí é a falta de tempo e a falta de organização, né? E é justamente pensando nisso que a gente trouxe a proposta de trazer uma ferramenta que a gente possa estar englobando tudo isso, poder estar reunindo em um só lugar nossas atividades, trabalhos, mapas mentais, nossos resumos, e estar criando também por assim dizer, uma super agenda. E a gente trouxe a frase de Albert Einstein, né? Que a falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de planejamento. É uma frase até um pouco pesada, mas é a verdade. Muito da nossa falta de tempo é relacionada à questão da gente não planejar, não se organizar da forma que deveria. E a ferramenta é justamente o Notion. Não sei se alguém já conhece o Notion, mas é uma ferramenta nova. Tem muita novidade vindo por aí do Notion. É uma ferramenta que ela é muito versátil, tem a capacidade de montar da forma que quiser. E todas as ferramentas, por assim dizer, que a gente precisa durante os nossos estudos, podem ser, sim, colocados dentro da plataforma Notion. Mas o aplicativo pode embedar o Classroom na plataforma,
pode colocar os links do Meet, todas as minhas atividades, trabalhos em Word, PowerPoint, planilha de Excel, os PDF, os próprios vídeos do YouTube que eu uso para estudo, eu não preciso diretamente ir no YouTube buscar, basta endereçar o link do YouTube dentro da plataforma e o vídeo roda dentro da plataforma. Dá para montar todo um trabalho ali com um resumo e o vídeo em seguida. E também dá para anexar os e-mails. Pode continuar, Gustavo. Então, tá, João, quem é esse Notion? Bom, o que é o Notion? O Notion ele é um aplicativo focado aí na organização de tarefas, oferecendo uma infinidade de recursos, sendo um aplicativo multifuncional usado por diversas pessoas para organizar a vida pessoal e profissional. E hoje aí ele vem sendo usado bastante por estudantes e também por questões, algumas empresas, questão de organização e donas de casa também. O Notion ele é muito fácil e muito acessível. Pode continuar, Gustavo. Um pouco da história do Notion, né? A Notion Labs, ela foi uma empresa, startup, que surgiu ali em São Francisco. Ela foi efetuada em 2013. Assim como o Facebook, tentaram comprar, vários investidores tentaram comprar ela de forma barata, mas graças a Deus não foi vendida e as pessoas continuaram trabalhando no Notion. E em março de 2018, foi lançado o Notion, o 2.0, que ele recebeu grandes elogios aí pela Product Hub, como o número 1 do mês, e foi apresentado também no jornal americano, né, o jornal The Wall Street, e a empresa ela tinha menos de 10 funcionários, e aí a importância da perseverança também, né, a empresa, na época, em 2018, bem recente, tinha cerca de 10 funcionários, e hoje aí ela conta com mais de 20 mil funcionários. E em julho de 2018, surgiu o aplicativo oficial para Android. Pode continuar, Gustavo. Bom, e aí, o Notion é pago? Claro, vários aplicativos aí de agenda, vários aplicativos de organizações, eles são pagos. Mas o Notion, embora ele possua os planos, sim, claro, de assinatura, a versão gratuita dele é completa. Tem tudo, basicamente, que a gente precisa. Só que a parte bacana do Notion é que, para a gente que é estudante, né, basta criar uma conta com o nosso e-mail institucional que a gente tem acesso gratuito ao plano personal, que é um plano bem mais completo. Pode seguir, Gustavo. As aplicações e vantagens. Bom, o aplicativo está disponível aí para Android e iOS, e além de possuir muitas versões também web, para os sistemas Mac e Windows. Eu aconselho geralmente usar a versão web, é mais fácil, basta entrar no Google, digitar Notion, e geralmente a primeira página que aparece, é só criar conta, bem facinho. O Gustavo vai ensinar daqui a pouco. E essa é uma vantagem muito boa do Notion, devido a ele ser acessado de qualquer área. E pode ser baixado em aplicativo, no Android, os celulares da Apple, também os computadores da Apple e versões Windows, qualquer versão Windows, desde o 7 em diante. E apesar de ainda não ter... Só volta um pouquinho, Gustavo. E apesar de ele não ter... Esse é um quesito. O Notion ele não tem a versão português. E como assim agora? Como é que eu vou usar um programa que não tem a versão português? Na verdade, ele é bem simples. A montagem da plataforma, as funções, elas são todas em inglês, mas tudo que for colocado lá, materiais, resumos, é tudo em português, ou na língua que quiser. Pode seguir, Gustavo. E continuando a respeito das vantagens do Notion. Bom, o Notion ele permite aí que o usuário construa um ambiente próprio, que se adequade às suas necessidades, dele oferecendo ferramentas simples para customização. Então, a pessoa pode montar da forma que quiser. As páginas do Notion, elas são chamadas de bloco, e podem ser editadas e possivelmente transformadas em lista de tarefas, bloco de anotações, planilhas, documentos de texto e possibilidades. E as possibilidades dele são infinitas. O Notion, basicamente, ele funciona assim, em outras palavras, como um bloco de montar. Eu tenho todas as peças, todas as funções, e eu monto da forma que eu quiser, da maneira como eu achar melhor. E muito do Notion, meus resumos eu posso colocar lá na página, e depois, futuramente, se eu precisar, eu posso estar baixando meus resumos em PDF e em Word, da forma que eu achar melhor. E a parte muito bacana do Notion é
o template dele, a forma como ele fica muito bonito também. O usuário, ele permite inserir fotos, tabelas, quadro de atividades, e ele disponibiliza também vários templates, né, várias formas e totalmente customizáveis. Então, dá para colocar também organizar a questão dos nossos horários, das notas e também guardar os certificados, né, que é importante. Pode continuar. Adicionando conteúdo de outras plataformas. Eu acredito que esse é o ponto mais importante do Notion, é justamente essa capacidade de colocar outras ferramentas dentro do próprio Notion. Como eu já disse, os vídeos que eu acho importante do YouTube, eu não preciso diretamente no YouTube. Basta colocar o link dentro da plataforma e eu rodo o vídeo dentro da própria plataforma. E aí eu posso colocar meu Google Agenda dentro do Notion, eu posso colocar o Spotify, quiser minhas músicas dentro do Notion e várias outras ferramentas que podem ser colocadas todas dentro do Notion. No Notion também pode ser colocado áudios dos podcasts, eu posso montar toda uma pasta de conteúdos da faculdade dentro do Notion. Então, olha, no meu caso, eu geralmente gosto de montar também as minhas atividades, guardar tudo em pastas no computador. E eu estou refazendo isso, estou migrando todas as minhas atividades, os vídeos, as minhas anotações que eu separo em pastas no computador e estou migrando tudo para o Notion. Fica mais fácil, acessível e bem mais versátil também. Pode continuar. E de tudo que eu falei, eu quero que fique pelo menos isso para vocês. Por que usar o Notion? A maior vantagem do Notion é a possibilidade de centralizar tudo em apenas um lugar, ter todas as ferramentas necessárias do dia a dia. Então, todos os meus vídeos, podcasts, trabalhos da faculdade, atividades, as minhas agendas, notas, as salas que eu preciso acessar, como exemplo o Classroom, o Moodle, eu posso centralizar tudo isso e partir de um só lugar, que fica bem mais fácil. Outro ponto também é usar a plataforma em diferentes dispositivos. Por exemplo, o usuário ele pode conseguir iniciar uma tarefa aí no celular, concluir no PC. Então, eu posso estar começando um trabalho ali pelo celular e depois estar terminando facilmente no computador e de qualquer lugar. Como ele é uma plataforma que basta acessar pela conta, então não precisa exatamente estar... tudo que eu preciso vai estar somente em um lugar e eu posso acessar de qualquer lugar. Então, tudo isso faz do Notion ser uma plataforma extremamente rica em recursos e acessibilidade. É um app que ainda permite compartilhar os projetos da ferramenta com uma equipe de trabalho e com outros membros da família. Então, essa é a parte interessante também. O Notion, ele é muito bom também para trabalhos em equipe, em grupo, ou também para projetos. Eu posso estar reunir com um grupo e estar desenvolvendo um projeto. E tudo que eu precisar nesse projeto, tudo que a gente vai trabalhar, tudo que a gente vai desenvolver, pode ser trabalhado de forma dinâmica dentro do Notion, todos os materiais. E tudo pode ser editado por todos. Essa que é a parte legal também. Não precisa todo mundo se reunir, basta ir editando da sua casa mesmo. E o ponto-chave que a gente trazer também o Notion para vocês é que a gente, do Alvorecer, a gente fez um pouco mais. A gente não fez um bloco de organização, por assim dizer. Não transformou uma plataforma de organização. A gente transformou o Notion em uma página para acessar materiais, que o Gustavo vai estar divulgando daqui a pouco. A gente conseguiu reunir vários materiais desenvolvidos pelo nosso projeto e transformou o Notion em uma página acessível, uma página pública. E eu espero que gostem, acessem. O Gustavo vai estar ensinando como criar e eu espero que vocês aproveitem o máximo dessa ferramenta, que ela é muito boa mesmo. Obrigado a todos e eu passo a palavra agora para o Gustavão. Vai lá, Gustavo. Bom dia, galera. Sou o Gustavo, do 4º período. E depois desse tanto de informação apresentada de como fazer resumo, como fazer mapa mental, como fazer as formas de estudo, então vamos botar a mão na massa um pouco, vamos centralizar isso, como disse o João Félix, numa plataforma só, que vai ser o Notion. Eu vou disponibilizar para vocês aqui o link, e aí a gente vai... Quem quiser ir acompanhando, a gente vai fazer o registro, entrar com a nossa conta institucional e a gente vai aprender um pouco da dinâmica. Galera, aí a gente acessa aí e vamos se registrar. Vamos entrar pelo nosso e-mail institucional. Então, vocês clicam aqui nessa parte que é o login.
igual o João Félix falou, o Notion só está disponível em inglês, mas tipo, não é nenhum bicho de 7 cabeças quem tem um inglês básico, ou até mesmo quem nem tem. Tudo é bem intuitivo, bem simples de utilizar. Então, depois de clicar em login, a gente vai em Continue with Google, esse primeirinho aqui em azul, que é para você entrar com sua conta do e-mail institucional, seleciona a sua conta. E aí vocês vão ser redirecionados para uma página em branco, que vai ser a sua área de trabalho. Tá todo mundo conseguindo acompanhar aí? Se tiverem, manda no chat aí. Já conseguiram entrar no Notion, então? Beleza. Então vamos lá. Na nossa página do Notion, igual o João Félix falou, que a gente está desenvolvendo uma pro Alvorecer, a gente já criou algo sobre as nossas informações, e como o João Félix falou, nós temos infinitas possibilidades dentro do Notion, então você pode criar basicamente o que você quiser. Nesse aulão a gente está falando mais sobre a organização de materiais, que é fundamental, eu acredito que vocês vão querer levar isso para a vida estudantil de vocês até o final, e também para a vida profissional, porque é realmente muito, muito usual. E para o Alvorecer, o que a gente fez aqui? A gente fez uma página mostrando os nossos objetivos, e a gente tem também a nossa equipe, os nossos contatos, o e-mail, o telefone, tudo isso, gente, tipo, muito, tem infinitas possibilidades que você pode colocar. Por exemplo, você pode colocar calendários, você pode colocar vídeos, você pode adicionar PDFs, imagens, áudios. Então, a única limitação que possui o Notion é só da sua criatividade mesmo. Então, só depende de você para criar. Aí tem a introdução do Notion, que vocês vão ter acesso, né? Tudo isso vai ser disponibilizado para vocês também. E um videozinho tutorial sobre como utilizar o Notion. Aqui tem os materiais, como o João Félix citou, que nós estamos desenvolvendo para vocês, que vai ser disponibilizado também, que são sobre as disciplinas, no momento, né, são sobre as disciplinas básicas do curso de zootecnia. Vamos abrir uma aqui, por exemplo, sobre a regra de 3. Então, vocês vão acessar cálculo, matemática básica, desvendando a regra de 3. E aqui vai ter um breve resumo, vídeos grandes, vídeos curtos, que vocês vão poder ter acesso, que foram selecionados na internet, que foram vistos assim, qual é o melhor que acho que o pessoal vai gostar mais. Então, a gente jogou tudo aqui, centralizou no Notion. E tem um material complementar, que é um PDF com os exemplos, como que funciona a regra de 3, como que exemplos aplicados na zootecnia, questões para vocês responderem. E tem uma diversidade enorme de materiais, e no momento nós temos só das disciplinas básicas, bioquímica, biologia molecular, produção de texto e cálculo, mas que posteriormente vai ser adicionado muito mais e vai ser disponibilizado para vocês. Bom, para o aulão, eu fiz uma página aleatória, que foi essa aqui, um conteúdo que me veio à mente, Semana da Arte Moderna. É só como exemplo de como vocês poderiam fazer sobre o conteúdo que vocês quisessem. Vamos supor que vocês queriam falar de bioquímica. Então, tem dificuldade, estão em bioquímica e querem organizar tudo que vocês têm numa página. Então, vocês criariam a página de vocês de bioquímica, vocês adicionariam o conteúdo da forma que vocês quisessem, da forma que vocês achassem melhor se organizar para entender. Então, aqui, por exemplo, eu resolvi botar umas capas, uma citação, coloquei uma musiquinha também, que no caso poderia ser o áudio de um podcast para leitura. Coloquei imagens, coloquei tópicos que eu acho que eu julguei importante,
Como a Laiane falou sobre a organização dos mapas mentais, que ela gosta de grifar as palavras, você faz isso também como se fosse uma forma de decorar melhor. Coloquei uma galeria de obras, das principais obras dessa semana da arte moderna, e coloquei um vídeo uma videoaula sobre o contexto histórico. Tipo, gente, eu fiz isso ontem, e é coisa que você faz assim, você nem vê a hora passar, entendeu? Você vai adicionando, tipo, da forma que tudo é intuitivo, de que você vai aprendendo as coisas, adicionando, e as diversas possibilidades que tem para você fazer, você vai fazendo, você vai gostando, e vai aprendendo, e fica aquele material para você utilizar no decorrer do curso. Isso é muito importante. Então, vamos criar uma página, todo mundo junto, já que eu estou pensando, o que vocês acham melhor? Vocês criam uma página vocês mesmos, ou nós vamos criando uma aqui? Vocês vão dando as sugestões para vocês verem como que é fácil. Faz um exemplo, Gustavo, para eles verem na prática como é que funciona. Deixa aí Tá bom. desde a criação aí da conta, né, até a montagem da página. Bom, então vamos lá. Vocês começam, né, com essa página aqui, né? Sempre vai ter uma página que, se eu não me engano, é Homework, que é a área de trabalho de vocês. E lá vocês vão poder adicionar, vão poder mesclar ela da forma que vocês quiserem. Eu vou criar uma nova aqui. Basicamente é uma página em branco. Primeiramente, a primeira coisa que vocês vão dar para ela é um título. O que seria o título da... Vamos selecionar um assunto específico. Alguém tem alguma sugestão aí para dar no chat? Pode ser um conteúdo, pode ser um assunto tipo astronomia, esporte, o que vocês quiserem. Final da Libertadores. Final da Libertadores, vamos lá. Eu não sei de nada sobre isso, mas vamos colocar aqui. Final da Libertadores. Vamos adicionar. Aí, gente, é tudo muito intuitivo. É só questão de procurar e fuçar mesmo até você aprender. Então, estou passando o mouse aqui, ó, já vejo aqui, ADD ícone. Então, vamos adicionar um ícone para isso aqui. Vamos colocar o quê? Vamos botar uma bolinha, futebol. ADD cover. Vamos adicionar uma capa, essa aqui. Vamos, change cover. Procurar uma capa. Então, algo relacionado a futebol. Poxa, não tem nada de futebol, hein? Faz um upload. Aqui, ó. Pronto, já tá a capa aí. Vamos adicionar vamos adicionar o que nessa? Final Libertadores dia 27/11. É dia 27/11? É hoje. Às 17 horas. É hoje? É. Final da Libertadores. Vamos colocar isso destacado. Vamos colocar, primeiro a gente coloca um barra, e aí vai ter diversas opções do que a gente vai querer adicionar. E aqui a gente tem um texto, uma página, um texto grande, uma seção grande, um médio, um pequeno, uma tabela, uma numeração em lista, divisões, menções de pessoas, tabelas, galerias, imagens, vídeos, áudios, gente, é infinidade de coisas. Vamos colocar então um texto médio. Vamos colocar aqui final
da Libertadores. Quem vai jogar, Guilherme? Flamengo e Palmeiras. Flamengo versus Palmeiras. Flamengo versus Palmeiras. Vou colocar aqui. Vamos colocar a imagem do Flamengo aqui. Gente, não precisa nem baixar a imagem, só pegar aqui, ó, copiar, jogar aqui. Vamos adicionar uma seção, que é para a gente dividir essa imagem aqui, botar ela do ladinho. Então a gente cria aqui uma divisória. E é só arrastar. Basicamente, tudo no Notion é só de arrastar, criar blocos e adicionar as coisas. Nossa, preciso criar um texto pro Flamengo? Não. Vou criar botar a imagem do Palmeiras aqui. É o que eu ganhar, eu vou torcer também. Meu pai amado, agora bugou isso aqui. Tu joga o final Libertadores aí, o texto para baixo, e depois tu copia e joga tudo para cima, para ficar aberto depois embaixo. Copiou? Não, só desce. Aperta Enter para seguir. Isso. Mas queria escrever embaixo. Mas enfim. Vou tirar essa divisão aqui que está atrapalhando. Nossa, mas Google foi tudo aqui agora, mano. Não, tá ótimo desse jeito. Colocar a imagem do Palmeiras. Bom, galera, então é isso. Vamos supor que vocês estão adicionando. Hoje a gente está tratando de times, né? Vamos supor que vocês estão adicionando um conteúdo de algum assunto que vocês querem estudar. Então vocês querem adicionar, já que a gente está se tratando de times, vamos adicionar o quê? Um calendário de jogos. Então você vai adicionar um calendário de jogos e que você demarcaria quais são os jogos da Libertadores, quais são os jogos que você tem que ficar atento para assistir. Ou então poderia ser também um calendário organizacional das suas provas, das suas atividades, dos seus eventos. Vamos adicionar também uma videoaula que você está devendo. Então você colocaria aqui você quer colocar
adicionar um texto 2 também, que seria um... Você adiciona um barra e seleciona um link de vídeo. Então você coloca um vídeo e copia o link do YouTube, que no caso poderia ser uma videoaula, né? E daqui você iria discorrer o seu texto sobre a videoaula, assim como foi feito nesse da arte moderna. Então, gente, é só uma questão de organizar os conteúdos que você fez. Aqui, nessas pastas aqui, poderia ser diversas pastas com diversos conteúdos que vocês desejam organizar, entendeu? Então, basicamente... Gustavo, só mostra para eles também como criar galeria. Aí vai colocando os materiais dentro da galeria lá. Para vocês criarem uma galeria, como essa aqui da Semana da Arte Moderna, uma galeria de fotos, vocês colocam barra e procuram galeria online, que é a galeria com divisões. Galeria Database online. E aqui vai aparecer essas páginas em branco, se vocês vão selecionar uma página, por exemplo, selecionar a página 1. O que vocês querem colocar aqui? Vamos colocar uma imagem. Então vamos pegar... a imagem do Palmeiras. Colou aqui. Daí ela vai ficar aqui. Vamos pegar a imagem do Flamengo. E assim, a galeria de imagens. Da mesma forma, poderia ser uma galeria com diversos... com o que você quisesse, como pode ser com diversos mapas mentais, diferentes matérias. Poderia ser uma galeria de vídeos, poderia ser um... Gente, tipo... igual eu falei, a única capacitação é a criatividade de vocês. Bom, então é isso. Eu acho que eu posso deixar em aberto, gente. O Notion, basicamente, é só você fuçar, só você procurar mesmo as utilidades dele. Geralmente você coloca um barra, ou então vem aqui nesse maisinho aqui, e aí você pesquisa o que vocês querem adicionar. E como ele é feito em sistema de blocos, você vai só arrastar os blocos do jeito que você quer e organizar da forma que você quer. Então, acho que a gente pode deixar em aberto o Notion para vocês criarem uma página com o assunto que vocês quiserem, pode ser com alguma matéria que vocês têm mais afinidade, e pode ficar como uma atividade complementar para vocês enviarem para a gente. O meu WhatsApp e o do João vai ficar disponível para quem quiser tirar uma dúvida e quiser consultar alguma coisa. E, basicamente, é isso. Pode falar, professora Mariana. Bom, pessoal, então, antes dos meninos encerrarem aí, vou dizer, e antes da gente fazer a avaliação, né, a Mirelle vai passar uma avaliaçãozinha aí para ver o que vocês acharam do nosso aulão, nos dar um feedback, né, dizer assim, que a gente está propondo, então, foram 3 temáticas apresentadas, né, ali os mapas mentais, essa parte do estudo, mapas mentais, podcasts, os resumos e o Notion. Então, o que a gente está propondo? Que até o final da semana, até sexta-feira, vocês nos enviem nessas 3 categorias, metodologias de estudo, aí pode ser ou um mapa mental, ou um podcast, ou um resumo, ou uma página do Notion. A página do Notion vai ser uma categoria separada, tá? E aí a gente que vocês nos enviem ali no grupo do aulão, e nós vamos premiar os melhores mapas mentais, os melhores resumos, a melhor página do Notion, com um lanche,
né? Aí nós vamos escolher ainda qual é. Eu acho que vai ser do elefante, né? Eu acho que era isso, do elefante burger, né? Acho que é de um aluno. Nós vamos premiar, então, os melhores mapas mentais. Deixa eu anotar aqui Então, vai ser o melhor mapa mental. Vão ser 3 categorias. Mapa mental. Querem mapa mental ou querem podcast? Podcast, pessoal? É mais legal que mapa mental? O que vocês acham? Agora me deu um... Pedro, você não sabe o que é podcast? Ah, então tá, vou botar aqui. Então vai ser podcast. Vai colocar uns 3, né? Vou botar aqui e vai ser assim, ó. Nós vamos escolher, então, 3 premiados. Um vai ser o melhor podcast, o segundo vai ser o melhor resumo com o mapa mental inserido dentro desse resumo, e o terceiro a melhor página no Notion, tá? Aí 3 pessoas, então, vão ganhar aí um lanche do Elefante Burger, tá bem? Então, enviem isso para nós até sexta-feira no WhatsApp do aulão, tá? E aí nós vamos fazer a escolha, né? Vamos criar uma comissão aí, vamos fazer a escolha e informamos vocês na segunda, terça-feira, tá bem? Depois eu coloco todas essas informações lá no WhatsApp. E aí, Mirelle, quer passar para o feedback aí do nosso aulão? Sim, bom dia, pessoal. Eu vou enviar aqui no chat o link do formulário, tá? Que a gente elaborou para poder fazer a avaliação, né, de vocês, ter esse feedback, para saber, né, se vocês gostaram do nosso aulão e possíveis sugestões para as próximas edições, tá? Então, vou pedir, pessoal, para vocês, por favor, responderem. Para nós é bem importante ter esse feedback de vocês, né? Do que vocês acharam da oficina, enfim, para nos preparar para as próximas edições, né? Que a gente vai fazer aí. Acho que daqui uma semana esse aulão vai estar no YouTube do Alvorecer, nós vamos editar ele, tá bem? Agradecer imensamente a participação de todos vocês, os meninos do Alvorecer, né, os nossos monitores e, enfim, os nossos bolsistas, agradecer demais pela dedicação de vocês, acho que foi excelente, foi uma experiência muito boa para todos nós. E isso, Laiane, né, vamos ligar as câmeras para tirar uma fotinho final para registro nas redes sociais e muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer a todos pela participação, parabenizar aos meninos pela apresentação. Muito obrigada, pessoal. Bom final de semana para vocês. Espero que as dicas sejam super úteis para vocês irem agora para essa reta final de semestre e que ano que vem a gente volte, né, de forma presencial e vocês possam utilizar aí dessas estratégias de estudo. Eu queria agradecer a participação de todos, foi muito bom. Foi nossa primeira vez apresentando, né? Então o feedback de vocês é importante para a gente poder melhorar, ver o que está faltando. Então, dê esse retorno para a gente. Então, vamos lá, pessoal. Até mais. Boa tarde, bom final de semana.